Queridos, que maravilha, né? Estarmos aqui mais uma vez para nós meditarmos um pouco mais acerca da obra de Deus, né? Da vontade de Deus. Então vamos pegar nossos livros, pegue também sua Bíblia, deixa aí à disposição e vamos abrir o livro Nascidamente na página de número 149. Bem, esse capítulo que estamos estudando, que é o capítulo de número 9, intitulado A Manifestação dos Filhos de Deus, é um capítulo que trata acerca da vinda de Jesus numa perspectiva orgânica. Ou seja, estamos falando acerca da vinda de Jesus dentro de um enfoque que geralmente não é falado. Que sempre quando se fala da vinda de Jesus, costuma-se falar do evento universal, público, em que Jesus virá nas nuvens do céu, conforme declara a Bíblia alto e bom som em todo o Novo Testamento. Daí o nosso interesse então em olhar essa mesma vinda de Jesus agora numa ótica orgânica, ou seja, na ótica dessa vinda de Jesus em nós, não somente uma vinda pública, visível, nos céus, no alto, mas o que acontece com os santos por ocasião dessa vinda gloriosa de Jesus. Então a Bíblia, a Escritura vai nos apresentar essa perspectiva, demonstrando que a vinda de Jesus, no seu aspecto orgânico, é também a manifestação de Cristo em nós. Então não é somente uma aparição pública, é uma aparição ao mundo por meio dos seus santos, conforme a Bíblia assevera claramente, e nós temos falado disso já há algumas semanas, né? Então, na página 180 ou 149, nós vamos seguindo a nossa leitura e vamos explanando, portanto, esse aspecto. Mas só lembrando, antes de nós começarmos nossa leitura, que a grande questão, quando nós abordamos a vinda de Cristo nessa perspectiva orgânica, ou seja, nessa manifestação de Cristo ao mundo através dos seus santos, é o fato de que Deus é o ser onipresente. Deus é o ser que nem podemos dizer, inclusive, que ele ocupa todos os espaços. Não, mas que todos os espaços, ou todo o espaço, encontra-se nele. Logo, ele está presente em toda a sua criação e para além da sua criação. Então, o cosmo é uma existência em Deus. Isto Paulo deixa muito claro lá no livro de Colossenses, capítulo 1, e eu quero ler com vocês esse texto. É sempre bom nós enfatizarmos várias vezes essa mesma verdade, porque é uma verdade assim tão, como eu poderia colocar, tão grande, né, tão poderosa e tão pouco falada que a maioria dos cristãos não sabem, nunca ouviram, e quando ouvem não podem conceber. Então eu insisto com vocês nesse sentido. Colossenses capítulo 1, versículo 15, tratando-se de Cristo, o Logos de Deus, diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então essa expressão,
nele, por meio dele e para ele, que é uma expressão paulina, deixa claro que toda a criação, ela tem uma origem nele, ela tem uma manutenção, que é por meio dele, a criação e manutenção, e tem uma finalidade, que é o próprio Cristo. Então Paulo deixa muito claro que todas as coisas, sejam as visíveis ou as invisíveis, não importa, todas as coisas criadas, sejam tronos, principados, potestades, poderes, domínios, a terra, o homem, os animais, todos os seres criados foram criados nele. Então é nele, é em Cristo que todas as coisas foram criadas, e é nele que tudo subsiste. Tudo existe nele e só pode subsistir nele. Então esse é o ponto de partida que nós tomamos para dizer que Deus, fatalmente, ele tem que estar presente na sua criação. Então estamos falando de um Deus imanente, um Deus presente, um Deus aqui, como Paulo vai dizer, Cristo em nós, a esperança da glória. Agora, vamos perceber, e hoje na nossa leitura nós vamos tocar nesse ponto. Então, o fato de Deus estar presente na sua criação não significa necessariamente que ele habita na sua criação. Daí nós vamos entender um conceito diferente de presença e de habitação. Ele está presente na sua criação, é o que se chama de imanência, mas o habitar vai ganhar uma conotação um tanto mais de consciência, de amor, de afeto, de relacionamento, né? E daí que, se Deus está em tudo, e agora se ele habita em nós, então um dia ele há de se manifestar também em nós, tá bom? Essa é a ideia. Vamos à leitura. Estamos um tanto atrasados na nossa leitura, mas vamos seguindo adiante, tá? Página de número 149. Logo aí no parágrafo, primeiro parágrafo, quando diz o cristianismo. Vocês encontraram? O cristianismo, seduzido pelo dualismo filosófico. O dualismo é a separação, tá? Dos céus e da terra, como se duas coisas fossem separadas, desconectadas, né? Digamos assim, a criação e Deus separados, né? Como se fossem coisas distintas. E o fato é que a Bíblia fala de um todo, tudo está conectado e o ponto de conexão é Deus. Então há uma doutrina, ou que seja uma perspectiva dentro da filosofia, que gerou esse dualismo, né? Aquele dualismo platônico, né? O mundo das ideias, o mundo físico, lá é a verdade, aqui é o engano, a mentira, né? Então o cristianismo, seduzido pelo dualismo filosófico, obliterou completamente a ideia da imanência de Deus na criação, razão porque vive a buscar e aguardar por um Deus sempre distante. Observa que o cristianismo está sempre se dirigindo a alguma entidade muito distante, né? Então eles têm que olhar para o céu, têm que levantar as mãos, têm que erguer a voz, alguns acham que têm que gritar, né? Como se porventura Deus fosse algo somente distante, somente transcendente, e não pôde ainda conceber que Deus é um Deus aqui, é um Deus perto. E esse perto é uma maneira de falar, porque Paulo vai dizer que os homens foram criados para buscar a Deus, e nessa busca, embora tateando, possa ser que eles o encontrem, né? E Paulo diz, se bem que ele não está longe, ele está perto, está na tua boca e no teu coração. Então veja que o cristianismo, seduzido pelo dualismo filosófico, obliterou completamente, ele obscureceu, ele tapou, né, essa ideia, ele cobriu essa ideia da imanência de Deus da criação, razão porque vive a buscar e aguardar por um Deus sempre distante. Desconhece
a inelutável verdade de que Deus encontra-se necessariamente dentro de todos os homens, pois o Logos eterno é a vida que a todos faz existir. E aqui é um ponto importante também, até para nós podermos compreender a questão da imanência e do habitar de Deus, é que os cristãos vão dizer assim: ora, mas como então entender o fato de que a Escritura diz que quando o homem crer em Deus, ou melhor, crer no Evangelho, diz a Escritura que o Cristo e o Pai vêm habitar nele, vêm fazer morada neste homem que creu. Aí eles perguntam: ora, como pode Deus já estar presente e agora vir fazer morada? Não é uma coisa só? É onde aí exatamente gera toda essa confusão. Então, o que eles não podem compreender é que nenhum homem, né, nem vamos falar de todas as criaturas para não criar muita complicação, mas todos os homens só podem existir porque a vida os faz existir. Ora, e o que é essa vida, senão o próprio Deus? Então Deus está, enquanto vida dentro do homem, fazendo existir, neste plano da existência terrena. Então todos os seres existem na terra porque a vida é quem o faz existir. Agora, este homem precisa alcançar a consciência desse Deus interior, desse Cristo interior, alcançar a consciência de que ele existe porque ele tem esse fundamento de existência, que é Cristo, e quando ele ganha essa consciência, então ele pode crer nesse Deus, ele pode invocar esse Deus, e a palavra invocar já diz que é de dentro que ele clama, que ele busca esse Deus, e agora então esse Deus faz agora, gera então uma comunhão com esse Deus, uma harmonia com esse Deus, um relacionamento com esse Deus. Então, por não compreender isso, é que o cristianismo diz que Deus só habita os crentes, os evangélicos. Não é nem os católicos, né? Habita os reformados e os evangélicos. Os católicos, coitados, não tem. Então, imagina Deus estando em mim e não estando no outro. Isso por si só já é uma contradição. Você não pode falar de um Deus que é limitado. Então, Deus está em todos, mas não habita em todos. E não habitar em todos não é porque uns são evangélicos, outros não são. É uma questão de ganhar a consciência desse Deus interior, conhecer a Deus, a sua vontade, e entrar em plena harmonia e relacionamento com esse Deus. Perfeito? Então diz, desconhece a inelutável verdade de que Deus encontra-se necessariamente dentro de todos os homens, pois o Logos eterno é a vida que a todos faz existir. Aí tem uma nota, essa nota são as referências bíblicas que vocês poderão consultar para verificar na Bíblia esta verdade. E a vida não é outra coisa senão o próprio Espírito Divino soprado para dentro do homem por ocasião de sua criação. Entretanto, ou seja, embora Deus esteja presente na sua criação, não se pode falar que Deus habita todas as suas criaturas, porque nem todas elas possuem a consciência de sua presença ou de sua presença imanente em si, pois o habitar está para a consciência e aceitação da presença divina, que geram comunhão e relacionamento com Deus. O filho pródigo deixou de habitar com o seu pai no momento em que no coração ignorou a sua paternidade. E mesmo tendo o pai dentro de si, pois de sua vida não podia desvencilhar-se, por muitos anos habitou com porcos e exploradores.
Somente ao recobrar a consciência de sua legítima paternidade e desejar profundamente pelo seu lar paterno, foi que pôde retornar à comunhão e ao relacionamento com o Pai e voltar a habitar juntamente com Ele. Bem, aqui está uma ilustração belíssima, né? Para demonstrar o que é essa presença e o que é o habitar. No caso do filho pródigo, da parábola, nós temos um pai e um filho. São dois filhos, mas vamos pensar no filho chamado filho pródigo. Ora, é certo que o pai estava no filho, por questões biológicas, de gene, de sangue, né, de origem. Então, todo filho traz o pai em si, o seu pai, tratando-se do pai terreno. Não tem como você tirar isso. Agora, imagine só que, mesmo enquanto o filho habitava aquela casa com o pai, antes de o filho sair, quando o filho começa no seu coração e na sua mente a cogitar sair da casa, não mais viver com o pai, quando o filho começou a sentir inimizade em relação ao seu pai, já não havia mais aquele vínculo, aquele relacionamento, aquela comunhão. Vocês sabem bem disso, basta lembrar em algum momento da vida de vocês, quando dentro de uma mesma casa, você e alguém ficou meio estranho, porque brigaram, criaram uma certa inimizade, embora estivessem ali dentro de um mesmo ambiente físico, não havia laços, não havia vínculos. Logo, você estava dentro de uma mesma casa, mas não estava num lar, porque o lar implica esse habitar, essa comunhão, esse estar junto, esse relacionamento. E agora então, quando o filho pródigo sai da casa do pai, ele leva consigo o pai dentro de si. Os genes do pai estavam nele, o sangue que corria na veia do pai estava nele, a presença estava ali, mas ele já não habitava com o pai. Um dia ele teve que reconhecer o seu pai e dizer: olha, na casa do meu pai há pão com fartura. Ele teve que desejar retornar, ele teve que reconhecer, ele teve que admitir, ele teve que aceitar, e então esse filho retorna. Então veja que agora esse retorno à casa do pai, e agora esse habitar novamente com o pai, é uma questão espiritual, não é uma questão meramente física. Não é apenas uma casa física, é uma questão espiritual, é uma questão do coração, é uma questão da consciência. Então essa metáfora do filho pródigo é excelente para ilustrar esses dois aspectos da verdade, né? Seguindo adiante, continua dizendo o texto: baseado nessa encarecida verdade, foi que Cristo afirmou aos fariseus que o rejeitavam, dizendo: o reino de Deus está dentro de vós. Isso é algo que o cristianismo dificilmente aceitaria, né? Ou aceita, porque Jesus não está dizendo aqui para os seus discípulos, ou para a igreja, para os convertidos, para os salvos. Ele está dizendo aos fariseus. Quando você lê lá em Lucas, né? Lá no capítulo 17, versículo 20, ele está dizendo aquela casta de líderes religiosos que estava sempre procurando pegar Jesus em alguma falha, sempre perseguindo a Cristo, sempre atrás de um pretexto, né, para poder tirar Cristo, trazer descrédito a Cristo diante das pessoas. Jesus agora dirigindo-se a essas pessoas, ele fala: o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, mesmo não sendo aquelas pessoas que tinham tal reconhecimento, mas esse Deus está dentro do homem. Não tem como você pensar de modo diferente. Afinal, essa vida que tudo a todos faz existir é o governo, é o que governa todas as coisas. Então Jesus deixa claro em Lucas capítulo 17, versículo 20, que o reino de Deus está dentro de todos nós. Ora, esse reino dentro do homem é o próprio Deus, que como um tesouro escondido no campo, precisa ser encontrado.
e uma vez achado, torna-se objeto de profundo amor e desejo por parte daquele que o descobriu dentro de si, a ponto de vender tudo o que tem a fim de possuí-lo. Então essa é uma verdade fundamental. Quando o homem, lá no Éden, tomando a metáfora do Éden, ele decide, e ali vai nascer o chamado pecado original, o pecado primordial, o primeiro pecado, né, da humanidade. Quando o homem decide viver por si mesmo, ele simplesmente está deixando de reconhecer esse reino de Deus dentro de si, está deixando de reconhecer a vida que é Deus dentro de si. Logo, ele agora considera que ele é capaz de viver por si mesmo, e logo o seu olhar agora está para fora, está olhando para o mundo. Então o olhar do homem natural e do homem carnal é um olhar sempre para fora. Daí a nossa profunda dificuldade de olhar para dentro de nós, de nos voltar e nos interiorizar os nossos pensamentos, o nosso olhar, como quem busca algo. Por isso que é dito, o apóstolo Paulo vai dizer que o homem, quando busca a Deus, ele anda e busca tateando. O cego, no caso, por não enxergar e buscando algo fora de si, ele começa a procurar com as mãos. E assim ele não vai encontrar nunca, jamais, tateando, porque ele está buscando fora de si. Não que Deus não esteja fora do homem, mas o Deus que quer ser encontrado, ele encontra-se dentro do homem. Então agora o homem precisa voltar o seu olhar para dentro de si, para o seu próprio espírito humano. Tanto é verdade que no Novo Testamento, quando a Bíblia fala sobre espírito humano e fala sobre espírito de Deus, não raras vezes é difícil você fazer a devida distinção entre espírito humano e espírito de Deus. Tem vezes que você sabe ali é o espírito humano, não é? Mas você logo percebe que mais à frente torna a falar sobre o espírito dentro do homem, e esse espírito é o espírito divino. Quando Paulo diz, por exemplo, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ora, que espírito é este no qual o homem deve andar? É o espírito humano. Mas se ele é humano e não é o espírito divino, tem o homem em si mesmo, fora de Deus, alguma coisa que o impeça de pecar? Então, andai no Espírito é esse Espírito divino que foi soprado para dentro do homem e é agora chamado de Espírito humano. Por quê? Porque passa a ser uma propriedade do homem. Propriedade não enquanto posse, mas enquanto aquilo que constitui o homem. O homem, ele é formado do barro, ou seja, ele tem uma parte material, só que ele é formado de sopro. Deus sopra o ruá divino, o espírito divino, o fôlego divino para dentro do homem. E agora esse homem integral, ele tem parte material e tem parte espiritual. Essa parte espiritual soprada por Deus, divina, é o próprio Deus. Logo é a essência de Deus, no caso então, é o Espírito de Deus. Entenda Espírito de Deus não como uma entidade à parte de Deus. Muito cuidado, porque a doutrina da Trindade, ainda que a Bíblia ventile esse assunto várias vezes, mas o problema não está no que diz a Escritura, é na compreensão que se tem, né, quando alguém ler. Pensa que o Pai é uma coisa e o Espírito de Deus é outra coisa. Mas o próprio nome já diz, o Pai é Deus? E se o Espírito Santo é o Espírito de Deus, não pode ser algo distinto de Deus. O Espírito é a parte mais profunda, se podemos usar esses termos, parte mais íntima, mais sensível. O Espírito de Deus é Deus mesmo. E foi esse Espírito que é soprado para dentro do homem.
Continuando, portanto, último parágrafo da página 150, nós temos: assim, todo aquele que descobre o Logos imanente dentro de si e o admite em seu coração como um tesouro redentor, ou que seja, redenção seria a melhor palavra, e herança, recebe a autoridade de filho, e como tal entra para a comunhão do coabitar com Deus. Coabitar no sentido legítimo da palavra, não é? De mutualidade, não é? Ambos, habitar juntamente. Interessante que, ao mesmo tempo em que a Bíblia diz que Deus habita em nós, ela vai dizer lá no Apocalipse que nós habitamos em Deus. Interessante que quando a Bíblia descreve a Nova Jerusalém, e é sempre interessante nós lembrarmos que a Nova Jerusalém não é uma cidade física, tampouco uma cidade literal, espiritual. Entendam, cidade literal no sentido de cidade mesmo, embora espiritual, não é. A Nova Jerusalém, descrita na forma simbólica de uma cidade, é a própria esposa do Cordeiro. Logo, está falando dos santos redimidos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. São pessoas. E tratando-se da Nova Jerusalém, diz: nela eu não vi templo, porque o Senhor é o seu templo. Ora, se a cidade é a noiva do Cordeiro e o Senhor é o templo dela, então ela habita o templo que é Deus. E se nós somos templos de Deus, Deus habita em nós que somos o seu templo. Então Deus habita em nós e nós habitamos em Deus. É este que é o habitar divino no homem e o homem no divino. É essa conexão, o homem em Deus e Deus no homem. Mas esse é o mais alto resultado da obra de redenção. Por isso que a Bíblia vai dizer que o homem perdido é como que um peregrino, é um errante, é uma pessoa sem pátria, que aguarda por esse grande coabitar entre Deus e os homens. Ou seja, o pecado foi que tirou o homem dessa conexão e dessa comunhão. Então agora o grande desafio nosso é nós crescermos em direção a este objetivo, este alvo desse coabitar que vai acontecer por ocasião da manifestação da Nova Jerusalém. Então, retomando aqui o último parágrafo, diz: assim todo aquele que descobre o Logos imanente dentro de si e o admite em seu coração como tesouro, redenção e herança, recebe a autoridade de filho, e como tal entra para a comunhão do coabitar com Deus. Por que recebe a autoridade de filho? Ora, esse é o conceito que Paulo ensina quando nas suas epístolas ele vai falar sobre a adoção de filhos. Nós vamos encontrar isso várias vezes, sobretudo em Romanos, em Gálatas, Paulo dizendo dessa adoção de filhos. Aí fica um pouco estranho para nós, porque pelo menos na nossa cultura, aqui no Brasil, por exemplo, quando fala de adoção de filhos, você pensa em adotar um filho que não é filho. Você vai chamar de filho do coração, não é assim? Alguém que você recebe como filho e você o trata como filho, ele é recebido no seio da família como um membro da família, embora não seja, de fato, não seja biologicamente filho. E se essa for a ideia da Escritura, aí fica complicado, porque afirma-se primeiramente que o homem não é filho, e agora quando Deus o recebe, ele recebe na qualidade, na condição de filho e não na qualidade de filho.
Ou seja, o homem nunca seria filho de Deus. Mas esse não é o sentido da palavra grega. Para para adoção de filhos, a palavra grega é ruiotesia. Ruios-tesia. Ruios é filho. Tesia quer dizer posição. Tesia tem o sentido simbólico de alguém que entra para o palco, como se as cortinas de um teatro se abrissem e ele se apresentasse num palco. O sentido grego de ruiostesia é de um filho que atingiu a sua maioridade. Paulo explica isso claramente em Gálatas capítulo 4, dizendo que o homem, na condição de menor de idade, embora sendo filho, ele vivia como que um escravo, sob tutores. Aí ele vai falar do aio da lei, dos mitos, né, das crendices, das crenças, tudo aquilo que o homem no passado concebia como verdade, mas porque ele não podia conceber a verdade como ela é. E o homem então foi crescendo no eixo da história da humanidade, e quando Cristo veio na sua primeira vez, na sua encarnação, ali o homem alcança, o tempo alcança o ápice, ou seja, é o tempo da maturidade do homem, é o momento de o homem agora assumir a sua posição de filho. Quando no mundo greco-romano, então a criança menor de idade alcançava a maioridade, era o momento em que ele era ingressado efetivamente na família e na sociedade. Agora ele já podia responder pela família, exercer sacerdócio, já podia exercer realeza, já podia uma série de outras coisas que antes, na menoridade, ele não podia. Então, quando a Escritura diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, o texto quer dizer: a todos quantos receberam a Cristo, deu-lhes a autoridade de filho de Deus. Então é só você pensar no filho pródigo, que na sua menoridade, nada melhor ele podia fazer do que aquilo que ele fez, quando ele se retira de casa, vive uma vida distante do pai, distante da família, uma vida pródiga, uma vida de miséria, de angústia, de pobreza, só que ele era filho legítimo. O filho pródigo não deixa de ser filho porque está longe da casa do pai. Quando o filho retorna, mostra exatamente essa maturidade do filho. Quando ele cai em si, agora ele pode refletir, ele pode considerar, ele pode reconhecer. Quando ele é recebido em casa, ele não é feito filho porque não era filho. Ele é recebido como filho, e é recebido na qualidade de filho, e é recebido com todas as honras de filho. Por isso que o pai, ao encontrá-lo, calça sandália nos seus pés, veste-o com uma veste nova e coloca no dedo o anel da autoridade. Então, o filho agora pródigo, que agora já não é mais pródigo, no seu retorno, ele está na posição de filho. Daí você pensar agora sobre a sua própria experiência, cada um de nós. Nenhum de nós aqui tem dúvida de que nós somos filhos de Deus, não é? Tenho certeza que todos não somente sabem que são filhos, mas têm a convicção de que são filhos de Deus. Mas será que nós já estamos na posição de filhos? Ou será que tantas vezes nós passamos como um anônimo, como um bastardo, como servos, como crianças? Basta você olhar para a sua própria experiência e você perceber que ainda existe um caminho a ser trilhado. Vida cristã
queridos, não se reduz a algumas atividades religiosas. Infelizmente, o século em que nós vivemos é um século tão difícil, tão frio, né? Assim, tão distante, que tudo se reduz, quando o assunto é Deus, a algumas atividades religiosas. Seja um jejum, seja ler a Escritura, seja frequentar uma igreja, uma religião, e tudo isso é muito bom, faz parte do nosso crescimento, né? Congregar, né? Frequentar um lugar onde pessoas da mesma fé estão ali adorando a Deus, tendo comunhão, isso é muito bom. Ler a Escritura é muito bom. Se você é impulsionado ao jejum, se isso vem de dentro do seu espírito, isso também é muito louvável e saudável, espiritualmente falando, né? Não o jejum é de lei, por coerção, por obrigação, por barganha. Isso é coisa da carne, não tem futuro nenhum. Mas se é impulsionado pelo seu espírito, é muito louvável, muito saudável. Tudo isso faz parte. Mas a vida humana, né, que é uma vida que tem alvo, que tem objetivo, não pode ser reduzido a algumas práticas. Haja vista que a grande meta, o grande alvo de todo homem é alcançar o prêmio da soberana vocação. Tão logo o homem fora criado por Deus, pela própria criação, ele já é chamado a ser aquilo que ele deve ser. Não é sem razão que um grande filósofo dizia assim: torna-te quem tu és. Porque em potência todos nós somos filhos plenos, em potencial. Mas talvez em atualidade nós ainda somos peregrinos. Em atualidade nós ainda sejamos um tanto pródigo, em muitos sentidos. Em atualidade ainda estamos vivendo para nós mesmos, no nosso mundo pessoal, individual, egoísta. Mas nós somos chamados ao coabitar, habitar mutuamente na grande comunhão dos santos, na grande família de Deus. E Paulo, nas suas epístolas, vai declarar isso claramente, que nós já não somos estrangeiros, somos da família. Mas lembrando que Paulo, por ser um teólogo, Paulo foi quem organizou as verdades bíblicas na forma de doutrina. Ele é aquele que fala tudo consumado na pessoa de Jesus. Por isso que Paulo e outros apóstolos também vão dizer que, embora tudo esteja consumado em Jesus, nós precisamos o quê? Desenvolver, nós precisamos perseguir, precisamos perseverar, precisamos avançar. O próprio Paulo, falando de si mesmo, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as coisas que diante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então a vida humana, quando a gente fala vida cristã, parece muito próprio da religião evangélica cristã. Então a vida humana tem um destino. Todo homem tem um destino. E esse destino é essa habitação mútua, é esse relacionamento profundo, é essa unidade em que nós somos templos de Deus e Deus templo nosso. Então é preciso que nós em algum momento ganhemos a consciência de que cada minuto da nossa vida, cada hora da nossa vida, cada dia da nossa vida, cada mês, cada ano, nós devemos estar indo em direção, buscando essa perfeição, essa completação, buscando essa plenitude em Deus. É um destino, é uma vocação, é um chamamento. Amém, queridos? Que nós ganhemos esse entendimento. Então, como diz,
Assim, todo aquele que descobre o logos imanente dentro de si e o admite em seu coração como tesouro, redenção e herança, recebe a autoridade de filho e, como tal, entra para a comunhão da habitação mútua com Deus, do coabitar com Deus, isto é, Deus nele e ele em Deus. E esse Cristo interior se torna para aquele que nasceu de novo a sua esperança. Esse Cristo em mim e esse Cristo que habita em mim se torna agora uma esperança. Ora, por que uma esperança? Porque embora ele esteja em mim e ele habite em mim, o fato é que nós carregamos um corpo mortal, um corpo sujeito a enfermidades, um corpo de vergonha. Olha só esse texto para os irmãos perceberem. Eu vou ler dois textos para vocês. Romanos capítulo 8, versículo 25, ou 24 e 25, e Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Encontraram? Então veja 8, 24 e 25 de Romanos. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Então hoje nós temos a certeza, a convicção, a fé de que Cristo não somente está em nós, mas Ele habita em nós. Só que nós temos uma esperança. A esperança, ela aponta para o futuro, para algo que nós ainda não podemos ver, porque nós não experimentamos isso ainda. O que implica que, embora Cristo esteja e habite em nós, nós estamos caminhando na direção de um alvo. Versículo 25: mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Aguardamos, afinal, o quê? Temos uma esperança. Quem tem esperança, espera com paciência. Mas espera o quê? Versículo 23. E não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, nós só iremos de fato assumir essa posição de filhos quando estivermos completamente salvos, sendo o nosso corpo a última parte do nosso ser a ser alcançada pela obra de redenção. Então, a redenção do corpo, esse corpo que nós carregamos, que ainda é um corpo do pecado, ainda é um corpo em que os sentidos são muito presos à matéria, à terra, às coisas daqui de baixo. Então nós estamos na expectativa de que este corpo de vergonha, esse corpo do pecado, ele possa ser libertado para a glória de Deus. É isso que está aqui no capítulo 3 de Filipenses, versículo 21. Quando diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então veja, a Bíblia fala desse corpo de vergonha, né? Esse corpo de humilhação, esse corpo de dor, esse corpo que padece. É por isso que é dito: e esse Cristo interior se torna para aquele que nasceu de novo a sua esperança. Ou seja, nós temos essa esperança de que nós teremos nosso corpo completamente redimido, ou seja, um espírito que foi reavivado por ocasião do nosso crer no Evangelho,
uma alma que está sendo transformada a cada dia, e então, por fim, esse corpo que vai ser saturado da presença e da glória de Cristo que habita em nós. E esse Cristo interior se torna para aquele que nasceu de novo a sua esperança, como está escrito: Cristo em vós, a esperança da glória. E daí fica aqui um exercício muito bacana para a gente poder perceber essa verdade. Se você perguntar para um cristão: você tem esperança? Ele vai dizer que sim, todo cristão tem esperança. Você vai dizer: mas você tem esperança em quê? Aquele que estiver mais ali ligado no que você está dizendo, ele vai dizer assim: eu tenho esperança na vinda de Jesus, esperança de ir morar no céu. Ou seja, a esperança dele é fugir da terra, porque para ele a terra é muito problemática, tem muito problema, muita confusão. Então ele quer fugir desse lugar e ir para um lugar de paz, de tranquilidade, como se porventura a paz fosse externa, né? Como se porventura todo o problema dele não fosse dentro de si mesmo. Dificilmente algum cristão vai dizer: a minha esperança é Cristo em mim. Ou seja, é esse Cristo em mim que é a minha esperança da glória. Ou seja, nós entraremos para a glória, mas entrar para a glória não é entrar para dentro de um recinto sagrado, de uma abóbada celeste, não, mas é esse Cristo interior que, estando em nós, é Ele próprio a base da minha esperança de que esse Cristo, que é a nossa vida, é que vai glorificar esse corpo, que vai transformar esse corpo, que vai tornar esse corpo um corpo de humilhação em um corpo de glória. Então, essa é a grande ideia, né? De que essa esperança nossa é de que não somente temos a certeza de que Deus está presente em todas as coisas, inclusive no homem, que esse Deus, ele habita o homem quando esse homem ganha consciência de sua presença, e então agora, por fim, que esse Cristo que está em mim e que habita em mim, ele então vai ser manifestado em mim, no meu corpo, para todo o mundo. Por isso, todos os filhos de Deus, restituídos à comunhão com o Pai, podem se gloriar na esperança da glória de Deus. Página 151, primeiro parágrafo. A distraída teologia passou despercebida por essa revelação fundamental, não atentando para o fato de que a esperança dos filhos de Deus não lhes é algo externo. Não se trata de uma glória que virá dos céus à terra, nem de uma mansão celestial, como que um lugarzinho no céu ao lado de Jesus. Antes, refere-se ao próprio Cristo, que é o Cristo em nós, o qual, como tesouro em vasos de barro, constitui-se na própria riqueza da sua herança nos santos. Paulo fala de uma herança, que é Cristo. Ele diz: essa herança está em nós, essa herança está aqui. Então a teologia, infelizmente, a teologia convencional, obviamente, sobretudo a teologia ocidental, ela passou de largo dessa revelação, ela não percebeu. Por isso que tudo que vocês virem em relação à prática da religião cristã é sempre para fora. E mais ainda doente fica essa relação quando tudo se esgota em coisas físicas e materiais. Não somente ao homem buscando um Deus externo, mas se relacionando com ele com suas próprias mãos humanas, oferecendo a Deus dinheiro, oferecendo a Deus incenso, oferecendo a Deus comidas e bebidas, oferecendo a Deus coisas
como se Deus disso precisasse. Preste atenção, quanto mais terreno é o espírito, entenda espírito enquanto o ser, né? O ser. Quanto mais primitivo é o ser, quanto mais terreno, quanto mais ligado à matéria, mais ele se relaciona com coisas físicas. Quanto mais o ser vai se tornando mais etéreo, mais celestial, mais divino, vai evoluindo, vai crescendo, mais distante de coisas materiais ele fica. Por isso que as religiões primitivas todas precisam oferecer um bode, uma vaca, um carneiro para Deus, né? Para Deus. E o próprio Deus vai dizer isso. Eu sei que alguns vão dizer, mas Deus foi quem pediu os holocaustos, os sacrifícios, as ofertas lá no Antigo Testamento. Bem, isso aí é questionável, que Deus tenha pedido isso. Por que é questionável? Porque na mesma Bíblia em que você lê, onde está escrito, Deus disse que deveria os homens trazer a ele esses animais, na mesma Bíblia declara ele dizendo e reprovando, porventura eu pedi algum sacrifício para vocês? Bem, se são dois textos opostos, um que diz que ele pediu, o outro diz que ele não pediu, o fato é, tanto num texto quanto no outro eu sei que tem um homem escrevendo em nome de Deus, perfeito? Lá em Levítico, alguém escreve, Deus pediu a Moisés uma vaca, sacrifica a vaca, o cordeiro, o cabrito, o animal. Lá em Jeremias, alguém escreveu, dizendo, em nome de Deus, dizendo assim, porventura eu pedi a vocês algum sacrifício? Então o fato é que é o homem primitivo, cujo espírito é primitivo, que cria suas próprias entidades primitivas. É o homem que projeta o seu Deus, os seus deuses, essas divindades, e cria nesse um complexo de coisas, de ritos, de moral, não é? De liturgias, que cria ali a base da sua religião. É uma religião humana, e ela pode ser boa até o momento em que é tudo o que o homem pode oferecer para Deus, é o limite da sua consciência, é o limite da sua capacidade, é o limite da sua compreensão, está tudo certo. Mas na medida que esse homem vai evoluindo no seu espírito, na compreensão, o seu Deus vai ficando menos pessoal. Cuidado, eu não estou dizendo que Deus é impessoal, eu estou dizendo que Ele é impessoal, né? É porque quando fala impessoal, as pessoas, por não compreenderem coisas básicas do sentido da palavra, eles pensam que Deus é uma fumaça, né? Uma coisa inerte, uma coisa sem nada, sem consciência. Não é disso que eu estou falando. Pessoal, pessoa, persona, máscara, é isso que nós somos. Deus não é criatura, Deus não é pessoa, Deus não é essa coisa que a gente constrói enquanto imagem de individualidade humana. Deus é supra-humano, Deus é supra-pessoa, personalidade, pessoalidade, Ele está para além de qualquer coisa que você possa imaginar. Então, quanto mais o homem, o espírito humano, vai evoluindo na sua compreensão, ele vai deixando essas coisas terrenas, vai deixando o cabrito de lado, o bode de lado, a fumaça, o incenso, o enxofre, a vela. Por quê? Porque agora ele vai tocando a realidade das coisas, a realidade de Deus dentro de si. Então, nós precisamos compreender essa necessidade que o homem tem de avançar, crescer espiritualmente, se elevar espiritualmente. Por incrível que pareça, nós estamos em pleno 2025, mas as pessoas
não compreendem ainda essas coisas, né? Bem, então, como diz aqui nosso texto, de maneira que a nossa esperança reside na expectativa de que essa glória se manifestará em nós e por meio de nós para o mundo. Tudo muda agora, porque você agora tem a compreensão de que há um tesouro dentro de você. A sua vida não vai mais se reduzir a um rito, não vai mais se reduzir a algo externo que você ofereça a Deus. A sua vida não vai mais se reduzir a práticas morais ditadas pelos homens. Você agora tem algo espiritual dentro de você. Não que agora você tenha algo espiritual, você agora tem a clareza, a compreensão e a consciência desse Deus, dessa herança, desse tesouro. Agora, é verdade, vamos ser claros aqui, né? Que ouvindo tudo isso, as pessoas podem pensar, puxa, mas é tão complicado isso. A pergunta que faz é, como é que eu faço para acessar essa coisa? Porque é muito grande essa verdade. Falar que o Cristo está dentro de você, que Ele é a esperança da glória, que um dia Ele vai se mostrar, que Ele vai tocar esse corpo, Ele vai contagiar esse corpo, Ele vai envolver esse corpo, Ele vai envolver esse corpo, é uma coisa muito grande. E daí a prova de que nós ainda estamos muito aqui nas coisas da terra, até a profunda dificuldade de como posso acessar. A religião dos homens sempre é uma religião externa, uma religião pública. Interessante que Jesus fala assim, quando orardes, entrem para dentro do seu quarto e feche a porta. Bem, a despeito de como se entende esse texto, o fato de Jesus estar dizendo que você deve ter uma espiritualidade e uma intimidade com Deus, sem os homens. Mas aí é onde está a grande sacada, né? Imagina só, quando nós começarmos a termos essa relação com Deus, esse envolvimento com Deus, independentemente de os homens verem alguma coisa, ouvirem alguma coisa. É sempre uma religião externa. Até as boas ações que nós praticamos, não raras vezes, depende de alguém ver, de alguém saber que você fez. Porque se você fizer e ninguém souber, qual é a graça disso? Tem que ter alguém para elogiar, parabéns, que maravilha, você é um cara generoso, um cara bondoso, né? Tem até uma história interessante na mitologia grega, em que um camarada ele encontra um anel. Na verdade ele não encontra bem um anel, o anel estava no dedo de um defunto, né? Mas o cara está morto mesmo, então ele pega esse anel e ele coloca no dedo. Aí fica todo feliz, está com o anel. E aí, mexendo no anel, ele gira o anel, ele descobre que quando ele gira, ele ficava invisível, as pessoas não o viam. Ele voltava o anel para o lugar, ele aparecia novamente. E tem toda uma história aí, né, na mitologia em torno dessa história. Mas a grande questão dessa história é, imagine você com esse anel, com um anel dessa natureza, e que você pudesse eventualmente ficar invisível. Quantas coisas você faria por não ser visto? Que é exatamente o inverso do que nós estávamos dizendo. Jesus fala, as coisas boas, a espiritualidade, viva dentro do seu quarto, lá no interior do seu espírito, fecha a porta, é algo entre você e Deus. Só que isso aí é muito difícil, porque é muito espiritual. É você confiar unicamente na verdade, no amor, né? É você realizar algo pela verdade do amor, e não porque alguém viu ou sabe. E quantas coisas nós deixamos de fazer publicamente porque estamos sendo vistos?
Ou seja, o homem, nas coisas boas, ele quer ser visto. Nas coisas ruins, ele quer se esconder. E daí nós percebemos o quanto que nós ainda estamos com uma vida muito elaborada, né? Pelo próprio homem. Uma vida muito exposta, muito pública. Então, imagine você, quantas coisas você deixaria ou você faria se você pudesse realizar invisivelmente. Sem invisível, sem ser visto. Isso aí nos leva a pensar sobre a verdade em nós. Até que ponto a verdade para nós é válida? Alguém vai dizer, não, para mim tanto faz. O que eu faço invisível, eu faço visível. Verdade mesmo que você faz? Tudo que você faz às ocultas, você faria publicamente? Eu falo em relação à questão da ética, dos relacionamentos, dos pensamentos, né? Não é a sua vida pessoal, íntima, né? Bem, mas é isso aí. Então, quando nós falamos dessa herança nos santos, estamos falando de algo espiritual ao máximo, né? De maneira que a nossa esperança, ela reside na expectativa de que essa glória se manifestará em nós e por meio de nós para o mundo. Essa é a bendita esperança da volta de Cristo, como está escrito, aguardando a bendita esperança e a manifestação de quê? Da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Esse é um texto lá do livro de Tito, capítulo 2, versículo 13, e que às vezes a gente lê e vai atropelando, né? A gente lê sem refletir, sem degustar, sem saborear, sem compreender. Falando Paulo a Tito sobre a vinda de Jesus, ele diz que nós estamos aguardando. Todos aguardam a vinda de Cristo, só que ele vai chamar esse aguardar e essa esperança de aguardando a bendita esperança, ou seja, aguardando o cumprimento dessa esperança bendita, aguardando esse dia em que esse corpo terreno, material, que nos atrai para a terra, que nos puxa, que nos liga ao que é material, terreno, passageiro, que nos limita, esse corpo vai transcender. Ele será transformado. Então a vinda de Jesus implica necessariamente esse acontecimento em nós, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória. Ou seja, a glória é Cristo em nós, a esperança da glória. Esse Cristo em mim é a esperança, é a garantia de que essa glória se manifestará em mim. Logo ele fala, aguardando a bendita esperança e a manifestação. A glória está aí, só que não se manifestou. Então aguarda-se a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa suprema verdade está em pleno acordo com as palavras de Cristo ao se referir à manifestação do seu reino em sua segunda vinda. Bem, a partir desse parágrafo nós teremos aqui mais textos e mais argumentações a favor desta verdade que estamos apresentando, desse Cristo imanente, desse Cristo que habita, desse Cristo em nós, desse Cristo aqui e agora, que embora não possa ser visto, ele há de se manifestar. Então todos esses textos e referências corroboram e apoiam o entendimento de que a vinda de Cristo, no seu sentido orgânico, será uma vinda para fora dos seus santos. Tá bom? Bem, como eu não posso desenvolver esse próximo argumento,
nós teremos que aguardar para a próxima semana.